Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Tem alguém cansado, com sono? Não. Não, né? Imagina, assim, ninguém com sono. Então, né? Tô muito feliz de poder trazer a palavra para vocês, poder pregar. Quando ficou, né, pro time azul e tal, ficou naquela de quem ia pregar e tudo, aí veio pra mim. Eu fiquei pensando no que eu ia falar, tipo, aqui pra gente. Eu falei, eu quero falar uma coisa que seja mais da nossa realidade mesmo, que a gente vai estar lá entre amigos e tal. E aí, eu falei, eu vou falar sobre adolescência, que é o que a gente tá vivendo, é a fase que a gente tá passando. E a gente tá aqui, né, num encontro de adolescente. A gente tem, né, os nossos tios e tudo mais, mas a gente chama de encontro de adolescente. Olha pra lá. É nossa equipe de apoio. Então, vou falar sobre essa fase mesmo. E é uma fase que ela é repleta de muitas oportunidades, ela é repleta de muitas escolhas também. Tem grandes influências, é uma fase de muitas influências, de várias descobertas. É um momento que tem que ser um momento de amadurecimento na nossa vida. E também é conhecido, né, como um momento de curtir, de zoar, aquela fase ali de aproveitar. Eu confesso que eu sempre fiquei muito ansiosa para virar adolescente, né? Tipo, fazer 12 anos, ir pra classe dos adolescentes, ser adolescente. Eu acho que a maioria, assim, quando a criança tá ali, né, junior e tudo, tem essa ansiedade pela adolescência. Porque é uma fase que realmente é muito falada, é muito esperada. E o pessoal fala, né, de curtir, de aproveitar, que é na adolescência, que é a fase que você mais aproveita da sua vida. Eu não sei vocês, mas já ouvi diversas vezes, né, tipo, aproveita, porque passa muito rápido, essa fase é muito boa. Então, assim, é a adolescência, é o que a gente está passando. Mas também é uma fase que ela é cercada de muitos perigos. É uma fase que é, sim, muito perigosa, porque, como eu disse, né, é um momento que a gente faz ali escolhas, e escolhas que vão gerar consequências, talvez, pro resto das nossas vidas, né? Escolhas que vão refletir lá na frente. Então, assim, é uma fase também muito perigosa. Mas eu queria falar um pouquinho sobre ser um adolescente cristão. Porque é a nossa realidade aqui hoje, né? Nós somos adolescentes cristãos, amém? Amém. E, às vezes, né, como a adolescência ela é conhecida assim como essa fase de curtir, de zoar, muitas vezes a gente é conhecida como os adolescentes caretas, né? Os que, poxa, estão excluídos ali dos grupinhos, porque nós somos crentes, nós somos cristãos. E às vezes as pessoas não enxergam isso com bons olhos. Na escola, no curso, sei lá, não sei aonde, né, no meio que a gente está inserido, muitas vezes as pessoas falam, né, tipo, poxa, mas você é cristão? E aí é aquela típica frase, você precisa curtir a sua adolescência. Porque as pessoas têm uma visão do adolescente cristão, né? Foi o que a tia Francis falou de manhã. Eu falei com meu pai, quando ele chegou, eu falei assim, pai, eu separei um negócio pra eu falar, e a tia Francis falou tudo de manhã. Aí o Léo falou assim, fala de novo, porque é o que Deus quer falar, então eu vou falar de novo. Às vezes as pessoas de fora, os adolescentes de fora, falam assim, nossa, mas vocês precisam curtir essa fase. Porque às vezes você vai estar numa festa e você não vai querer sair ficando com todo mundo. Você não vai querer beber, você não vai usar droga. E aí a gente vai falar assim, cara, mas você precisa viver, você precisa curtir. E isso é muito comum. Eu já ouvi isso e eu acredito que vocês já tenham ouvido também. Então, assim, às vezes a gente pensa que Deus, ele estraga prazeres. Tipo, quando a gente vive uma adolescência ali na presença de Deus, a gente está se privando de muita coisa que seria muito boa pra gente. E às vezes a gente acha, né, tipo, poxa, será que vale a pena mesmo, né? Nossa, tá todo mundo feliz, tá todo mundo ali, o grupo de amigos desconhecidos da escola, e eu aqui. Então, assim, é uma fase complicada e ser adolescente cristão, a gente não pode dizer que é fácil, porque não é. Mas a Bíblia, né, diz lá em Eclesiastes 11:9, que foi o versículo que a tia França também leu de manhã, fala, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Se
Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará o julgamento. Às vezes a gente pensa, né, igual eu disse, que Deus ele é um estraga-prazeres. Mas não, Deus ele quer ver a nossa felicidade. E ele quer que a gente se alegre na nossa mocidade. Ele quer que nós sejamos alegres na nossa juventude. Ele quer que a gente curta, sim, a nossa adolescência. Que a gente zoe, sim, na nossa adolescência. Afinal, nós somos adolescentes. Mas, no final do versículo, ele nos atenta para uma coisinha que é muito importante e que a gente não pode se esquecer. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Às vezes a gente pensa em felicidade, e a felicidade do mundo, ela é uma felicidade muito momentânea. Então a gente acaba colocando a felicidade que Deus está falando conosco aqui na Bíblia como essa felicidade momentânea também. Mas Deus, quando ele está falando da felicidade dele aqui, ele não fala da alegria de momento. Da alegria de uma festa, que naquela festa eu vou estar muito feliz, curtindo tudo, e aí passou no outro dia, a bad bate de novo, né? Acabou a festa, acabou a alegria. Não, o Senhor está falando de uma alegria que ela dura eternamente. Quando o Senhor ele fala de sermos felizes, ele fala, né? Se lembrem e Deus trará o julgamento. E esse julgamento é o que nos julga para a eternidade. Não é novidade para ninguém que a gente tem uma vida depois daqui. E é a nossa vida eterna. E a gente tem que escolher para onde que a gente quer ir e como vai ser a nossa eternidade. Mas muitas vezes, na fase da adolescência, a gente não se lembra disso. A gente não se lembra da vida pós aqui. Quando acaba tudo, a gente pensa na felicidade daqui, na felicidade do momento, da adolescência, mas a gente se esquece do depois. E lá em 1 João 2, deixa eu ver aqui. Em 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim, ó: Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho que a gente tinha que se atentar a esse finalzinho mesmo do versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes, na nossa adolescência, a gente, é o que eu já disse, né? A gente esquece disso, a gente esquece do pra sempre. E o pra sempre parece algo muito distante, né? Poxa, pra sempre. Mas você já parou pra pensar no quão profundo é a eternidade? No quão profundo é o pra sempre? A alegria eterna. Ou sofrimento eterno também. Então, assim, é muito profundo você parar para pensar nisso. E nós precisamos, como adolescentes cristãos, focar no céu e amar as coisas de Deus. Nós não podemos focar no mundo aqui, nas cobiças da carne, né? Que é o que fala. O que são essas cobiças? Né? O que a tia França falou de manhã, dos nossos desejos mesmo carnais, dos desejos que vêm, e a gente não pode dar uma de super-homem, não, eu sou cristão, então não sinto vontade. Não, você vai sentir vontade sim, mas a gente não pode se atentar a isso, a gente precisa pensar no quão profundo, no quão maravilhoso ou quanto assustador é esse para sempre. De você pensar, de você viver uma vida eterna com Deus. Então, nós precisamos buscar pela eternidade. Mas aí, às vezes, você vai virar, né? Você vai me falar assim, beleza, até aí tudo bem. Tudo que você disse, eu já sei, né? Eu sou um adolescente cristão. Porque eu tô na igreja, eu tô aqui. Se eu tô aqui hoje, junto com você, no acampamento, né? Numa gincana, dos adolescentes da igreja, é porque eu sou um adolescente cristão. Então, assim, pode ser que eu vou, a gente aqui, né, não, a gente vai na igreja todo domingo, toda quinta-feira, tem embaixador, eu tô, tem mensageiras, eu tô, tem EBD, eu tô, então eu sou adolescente cristão. E às vezes a gente acha que a vida cristã, ela se resume a isso. Ela se resume a estar nos cultos, a ouvir a palavra do Senhor, a estar me ouvindo aqui igual vocês estão agora. Mas a Bíblia, né, tem uma história muito interessante. E ela está relatada lá em Atos, no capítulo 20. E eu vou ler só o 9 para poder atualizar vocês assim, né?
Fala assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e, quando o levantaram, estava morto. Essa aqui é uma passagem, né? E é uma história que conta que um dia Paulo estava pregando para uma multidão e tal. E aí acontece que no meio, né, de todas as pessoas que estavam ouvindo, tinha um jovem que, não me pergunte por qual motivo, ele decidiu ir para a janela na hora da pregação, né, de Paulo. E ele estava na igreja, na igreja, né, vamos dizer assim. Ele estava na igreja, ele estava ouvindo a palavra do Senhor, ele estava ouvindo a pregação de Paulo naquele momento, mas ele foi para a janela. E aí você vai me perguntar assim, tá, beleza, mas a janela, o que isso tem a ver? E a janela, ela é um lugar de distrações. Tá propício para você se distrair. Quando a gente vai, na maioria das vezes, olhar a janela, é porque a gente quer ver algo que está acontecendo lá fora. Porque tem alguma coisa que te chama a atenção e você quer ver. Não sei vocês, mas às vezes eu tô em casa, deu um barulho na rua, ainda mais lá em casa agora, né, que tem janela grande, assim, dá pra ver um montão. Deu um barulho na rua, o que você faz? Vai pra janela pra ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque o que tá lá fora, você quer ver o que tá tendo. Então, assim, naquele momento, Eutico, né, que é essa história que a Bíblia nos apresenta, ele estava ouvindo a palavra do Senhor, mas ele decidiu ver também o que estava acontecendo lá fora. Ele foi para a janela. E a janela, como eu já disse, é um lugar de distrações, de curiosidades, é um lugar atraente, que às vezes tem coisas lá fora que são atraentes pra gente. E aí, o que acontece é que a atenção de Eutico naquele momento, ela ficou dividida. Porque na janela não tem como, você vai se distrair. Ele estava lá, ele estava ouvindo, né, a mensagem de Paulo, mas ele também queria ver o que estava lá fora. E muitas vezes isso acontece também com a gente. Às vezes nós estamos na casa de Deus todo domingo, todo embaixador, toda mensageira, toda EBD, mas a gente também quer estar na janela, porque a gente também quer ver o que está acontecendo lá fora. E muitas vezes a gente acaba se distraindo com as novidades, com o que está em alta lá no mundo, e a nossa atenção também está dividida. E aí, né, aquele famoso que a gente sempre fala, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Às vezes a gente está assim. Às vezes, na realidade, a gente está com o corpo na igreja, mas a nossa mente está no mundo. A nossa mente ainda está mundana, ainda está nos nossos desejos e ainda está lá fora. E nesse texto, né, fala que Eutico adormeceu. Quando ele estava na janela, chega uma hora que ele adormece. E o que é adormecer? Adormecer é você se desligar. Chegou, quando a gente está aqui, né? Vocês estão com sono, porque virou uma noite, sabe? Quando vocês adormecem, vocês desligam daquele momento. Desliguei. A gente, né, cara? Então, às vezes, isso aconteceu com Eutico naquele momento. Ele adormeceu. E por que ele adormeceu? Porque de ele ficar na janela, chegou uma hora que não teve jeito. Ele se desligou daquilo que estava lá dentro e ele perdeu o interesse por aquilo que estava sendo falado. E a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer com a gente. Pra gente estar na igreja, mas a gente estar na janela e a gente acabar se desligando. Chegar uma hora que a gente vai se desligar daquilo que está lá dentro e adormecer. E se desligar das coisas de Deus. Nós precisamos querer estar ali firme, sabe? E não ser um crente que é só dentro da igreja. A gente não pode pensar na nossa vida com Deus como essa coisa assim, essa religiosidade superficial, né? Tipo, ir na igreja, levantar minha mão, enfim. Falar que eu sou crente, porque falar que eu sou crente é muito fácil. Então, assim, a janela, ela tem um perigo. É perigoso. Por mais que seja um lugar atraente, é perigoso da queda. Foi o que aconteceu com Eutico, que chegou um momento que ele caiu. E o que é interessante é que quando a gente escuta que uma pessoa ela caiu da janela, é muito difícil. Por exemplo, o pastor está sentado aqui nessa janela aqui. Se ele cair, provavelmente ele não vai cair para dentro da casa. Ele vai cair para o lado de fora. Quando a gente ouve muitas vezes, e foi o que aconteceu com Eutico, ele caiu para o lado de fora. Quando a gente está na janela e se a gente demole, a gente vai para o lado de fora. A gente cai e a gente acaba caindo no mundo lá fora. E isso acontece aos poucos, sabe? Igual, acredito, o Eutico, ele foi pra janela e tudo mais, ele tava ali com a atenção dividida e aos poucos chegou a hora que ele adormeceu e chegou a hora que ele acabou caindo. Ele realmente desligou.
E muitas vezes é assim, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Com esse não tem nada a ver. Com esse é só uma amizade. É só meu amigo. Não, eu vou trazer ele pra perto. Porque nós somos seres muito influenciáveis, né? É o que eu falei no início, que a adolescência é um momento de muitas influências. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente vai influenciar, mas na realidade nós que estamos sendo influenciados. E influência é muito complicado. Nós estamos cercados por influência o tempo todo. Seja do seu amigo, seja da internet, que está o tempo todo presente na nossa vida e nos influencia sim. É anúncio que a gente vê, é uma série que a gente assiste, é um filme. Isso tudo entrando na nossa mente, entrando no nosso coração. Então nós temos que tomar cuidado com esse momento de, muitas vezes, nós sermos adolescentes cristãos, mas que estão na janela e estão preocupados ainda com as coisas do mundo. Que ainda acham atraente e muitas vezes quer dar uma paradinha para olhar. E a Bíblia fala, né, que Eutico adormeceu e ele caiu e ele morreu, né? Assim, a Bíblia, até então, ele morreu. Então, assim, é muito complicado. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos tomar cuidado. Porque quando nós estamos na janela, nós estamos vulneráveis. Nós estamos vulneráveis a cair, nós estamos vulneráveis a morrer. E essa morte, a Bíblia relata, né, da morte física, mas a gente leva isso para a nossa vida espiritual, para a nossa morte espiritual. Primeiro você adormece, né? Às vezes você, não, só estou adormecido na minha fé. Mas quando você vê, você já está com a sua fé morta, você já morreu ali espiritualmente falando. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí você pode pegar e falar assim, mas é muito difícil ser um adolescente cristão e não me preocupar com a janela, porque as coisas do mundo são mesmo atraentes, são mesmo... Poxa, e eu tô cercado por pessoas à minha volta que ainda não tiveram encontro com o Senhor e que estão no mundo e tudo mais. E isso tudo parece muito bom. E às vezes a gente pode achar muito difícil, mas a Bíblia nos conta exemplos de muitos jovens, de adolescentes, que se manteram firmes. A gente tem o exemplo de Daniel, dos seus amigos, que ali tinha tudo para eles voltarem contra o Senhor, e não, eles estavam firmes. Nós temos o exemplo de Samuel. Samuel, né, ele cresceu com Eli, que era um sacerdote. Se a gente parar para ver toda a história, ele tinha 2 filhos, né, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, e eles eram bem levados, assim, né, eles eram bem, fizeram muita coisa errada e tudo mais, e eles foram criados também por Eli. Então, assim, se você parar para ver, o exemplo que Samuel tinha era um exemplo muito ruim. Mas Samuel, mesmo ali, sendo na mesma realidade vivida, ele escolheu a melhor parte. Ele cresceu na presença do Senhor. E é o Samuel que a gente conhece até hoje, porque ele ouviu a voz do Senhor, né? A gente escuta de Samuel e a gente lembra de que Deus falou diretamente com ele. Então, assim, por mais que às vezes nós estamos num cenário muito complicado, nós podemos escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar com o Senhor. Nós devemos procurar ser cheios do Espírito Santo. E quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, não é sentir assim, a presença de forma superficial, sabe? Eu tô no culto, nossa, senti a presença de Deus hoje, foi muito bom, eu chorei. E não sei o que cada um entende ali, né, como sentir a presença de Deus naquele momento. Mas é realmente ser cheio do Espírito Santo a ponto de você transbordar isso para as pessoas à sua volta. E as pessoas à sua volta verem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos querer queimar pela presença do Senhor, sabe? Queimar mesmo por estar ali, por estar na presença, por trabalhar na obra dele, por mostrar para as pessoas o quão bom é estar na presença dele. E eu ouvi uma pregação que eu achei muito interessante, que o pastor ele fala que nós precisamos querer ser o foco do incêndio. Nós precisamos querer queimar tanto pelo Espírito Santo, que quando tem um incêndio, sempre começa com uma chama. Começa ali num foco e depois aquilo se espalha. Nós precisamos querer queimar pelo Espírito Santo ao ponto de nós sermos essa chama que vai espalhar aqueles que estão na nossa volta. Para as pessoas que estão à nossa volta quererem queimar também pelo Espírito Santo, quererem queimar pela presença do Senhor. Nós precisamos buscar autoridade no Senhor, porque nós somos sim ferramentas usadas nas mãos dele. Às vezes a gente acha, não, mas eu sou muito novo, poxa, eu sou adolescente, mas Deus quer te usar onde você está, seja onde nós estamos, né? E eu me incluo quando eu estou falando isso, porque, né, a gente, enfim,
Ele quer nos usar na escola, ele quer nos usar na nossa rede social, ele quer nos usar no nosso status de WhatsApp, mas a gente precisa estar flexível e estar sensível à vontade dele na nossa vida. Então, assim, nós precisamos entender que nós somos ferramentas que pode ser usada pela mão do Senhor, porque o Senhor, ele quer sim nos usar, e nós não somos novos. A Bíblia ela nos fala que Jesus, com 12 anos, né, a mãe dele já procurava por ele e ele estava pregando. Então, assim, o próprio Senhor, ele começou o seu ministério tão novo. Então, nós podemos também. E nós somos exemplos para as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós somos... Às vezes a gente acha que não, mas sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te observando o modo como você está vivendo. E você pode ser um exemplo bom ou você pode ser um exemplo ruim. Hoje aqui, eu falei com vocês de Eutico e eu falei com vocês de Samuel. Eu usei Samuel como um exemplo bom de como nós devemos ser e Eutico como nós não devemos ser. Assim também é na nossa vida. Você vai ser sempre olhado por alguém e o que exemplo você tem sido? Um exemplo para os seus amigos que ainda não conhecem ao Senhor. Um exemplo bom ou um exemplo ruim? Nós precisamos querer transformar aqueles que estão na nossa volta. Porque quando a gente vê o quanto é bom, gente, o quanto é bom a gente estar aqui hoje. É lógico que tem que ser muito além daqui. Porque é muito fácil, igual, eu tô aqui, né? Poxa, a gente tá brincando, a gente tá se divertindo, fui na piscina, tô brincando na gincana e passei dias fora de casa. Nossa, é muito bom, realmente é muito bom. É lógico que não pode ser. Esse momento é muito bom. E lá fora, quando alguém nos confronta sobre a nossa fé, sobre, nossa, você realmente é cristão? Você segue a Deus? Naquele momento que eles te dão uma proposta e você tem que pensar se você vai aceitar ou não. E eles estão olhando para a sua vida, então, vamos ver se ela vai fazer. Será que ela vai agir assim como a gente? Não tem nada a ver? Então, assim, nós precisamos querer passar para as pessoas que estão lá fora o quanto é bom isso aqui e viver isso aqui fora daqui também. Quando nós voltarmos para Petrópolis, viver nessa mesma comunhão, essa mesma vontade de estudar a palavra de Deus, que é muito interessante, né? A gente chega aqui, a gente nunca leu tanto a Bíblia, porque é estudando quando é retiro, quando é uma coisa assim, estudando para a gincana, e na nossa casa, na nossa semana, tudo mais. Então nós precisamos querer viver isso que há de maravilhoso aqui lá fora. Nós precisamos, quando algo é muito bom, nós queremos que as pessoas à nossa volta sintam aquilo que é bom também. Então nós precisamos querer passar para os nossos amigos. E nós temos uns aos outros. Nós estamos aqui e a gente está em comunhão. E às vezes, né, o que eu falei no início, é difícil. Não estou falando que é fácil ser um adolescente cristão, não é. Mas nós temos uns aos outros para estar assim, aqui juntos e nos fortalecermos. Poxa, tá difícil. Eu vou chegar pra Dani e falar assim, nossa, Dani, me fizeram uma proposta que, meu Deus, tá difícil, mas a gente vai orar junto e a gente vai vencer junto. E a gente vai estar junto na presença de Deus e a gente vai estar entendendo junto o nosso propósito, para aquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, assim, quando estiver difícil, lembre que nós somos isso aqui, nós somos uma família, né? A gente fala do Ohana, né? Que Ohana é estar junto, é estar, né, a família. Então, assim, que nós sejamos de fato Ohana uns nos outros, nós sejamos família, de estar ali perto, de estar sensível, né? Poxa, você vê que talvez o seu amigo não está muito bem, você vai, poxa, o que aconteceu? E estar junto, e nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar nessa trajetória, nesse caminho de adolescência, de uma vida cristã na adolescência, porque tenha certeza que vai valer a pena. E nós vamos viver uma eternidade com o Senhor, assim que não dá nem para mensurar, né? O que é o céu, o que é estar face a face com Jesus. Se já é bom a gente estar adorando a Ele aqui, que a gente acha esse lugar muito bonito, mas não no céu, que, né, é tudo maravilhoso, a gente vai estar junto também adorando a Deus. Então, assim, que nós possamos focar nas coisas do alto, não somente nas coisas daqui, e que nós possamos estar juntos, buscando por serem adolescentes que refletem o brilho do Espírito Santo. Amém? Amém. E é isso. Acho que é a Bíblia.